Olá, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem e eu estou de volta com mais coisas que eu tava aqui pensando comigo. E hoje, pessoal, queridos e queridas, hoje eu quero trazer um assunto que é bem um papo pra mesa de boteco, pra resenha, aquele que você tem já pro final, assim, pro final da resenha. Sabe? Aquele que você tem, assim, no momento que você tá profundamente questionador e reflexivo sobre a vida. Então, assim, eu te convido a entrar nesse mood comigo, mesmo que você não necessariamente esteja bebendo. Eu não estou tomando um caldo de cana, que hoje eu decidi almoçar pastel com caldo de cana aqui perto de casa. E aí eu parei pra gravar agora um pouquinho aqui pra tirar a ideia da mente também. E aí é isso, assim, tipo, eu estou nesse mood como alguém que já bebeu muitos litrões e está reflexivo sobre a vida, mas sem ter bebido. E, na verdade, eu tô com esse pensamento e tô com essa reflexão há bastante tempo, mas ontem, sabe aquela coisa de... como é que eles falam? Cabeça vazia, oficina do diabo, é isso, né? É isso, eu acho. Enfim... Não sei se é exatamente essa a forma certa de falar, mas é o que eu quero dizer. Ontem foi feriado, né? Aqui em São Paulo. Então eu tive um diazinho de folga. E aí eu quis aproveitar o dia de folga como um dia de folga. De fato, quero ficar um pouco mais off, vou me afastar das redes, não vou pegar tanto no celular, vou fazer outras coisas. Fui tentar terminar meu livro finalmente. Ainda não terminei, mas tô quase lá. E, enfim... Fui tentar fazer outras coisas que são offline, né? Pra tentar ter a sensação também de descanso. Tentei dormir um pouco, enfim. Foi um dia pra descansar. Só que aí, a mente da gente, principalmente de um ansioso, que se você também é ansioso, você sabe o que eu quero dizer, não dá descanso, né? Não dá. Não dá, A verdade, parece que aí a mente, ela realmente vira a oficina do diabo. Que aí ela fala assim, tem um espacinho aqui, um tempinho livre aqui, hein? Vou botar paranoias e loucuras e coisas na mente dessa pessoa aqui pra ela refletir. E aí você fica meio bugado. Algumas coisas e algumas reflexões são completamente inúteis e paranoias mesmo. E aí você precisa conseguir entendê-las pra descartá-las. Mas outras, pra não dizer que é completamente improdutivo esses momentos que você fique pensando sobre coisas e questionando a vida, não é completamente improdutivo. Tem coisas que de repente você possa de fato levar pra sua terapia e levar para suas conversas de bar, ou suas conversas com amigos, ou podcast, como é o meu caso, que podem de fato se tornar reflexões importantes. Mas existe um filtro aí, precisa ser feito, porque nem tudo que vem à mente nesses momentos é de fato saudável de manter, sabe? Muita coisa não é legal de você nem dar ouvido mesmo. Mas, beleza. O que é que eu fiquei pensando muito, na verdade, é o que é que voltou à minha mente ontem. Porque também eu tive a minha sessão de terapia ontem, então isso também ajudou. A gente tava falando, num determinado momento, sobre a sensação que eu tenho de que eu tenho grandes chances de envelhecer sozinha. E aí, não tô falando somente romanticamente. Não tô dizendo somente com esse olhar, ele existe também. Mas sozinha de forma geral, até mesmo em amizades, em pessoas à minha volta mesmo. E aí, assim, falando sobre isso com o meu psicólogo, ele perguntou, né, o porquê que eu tinha essa sensação. E aí eu falei, olha, porque o meu celular hoje em dia, ele não toca pra nada. A não ser, assim, trabalho, que às vezes, uma vez ou outra, tem alguma coisa, né, trabalho. E assim, às vezes uma pessoa ou outra, um amigo ou outro tá precisando de algo ou quer conversar e tal, e às vezes aparecem, mas de forma bem geral, ontem, por exemplo, foi um dia que meu celular ele não tocou, basicamente, durante o dia, né? E assim, é muito comum, de fato, que eu fique longos e longos períodos sem ver as pessoas, sem falar com elas. E aí eu fiz um comentário pro meu psicólogo que ele ficou até bem
eu senti a preocupação dele vindo. Mas isso já me ocorreu tantas vezes, esse pensamento. E a terapia, ela é pra você falar sobre essas coisas, então eu senti que eu precisava falar isso pra ele, né? Mas eu falei pra ele que eu tenho, né, um pensamento de que eu moro só, né? E não moro tão próximo assim da minha família, nem amigos e tal. Então, eu tenho um pensamento de que se eu passo mal hoje, aqui, vão levar pelo menos uns 2 dias pra sentir a minha falta. E que talvez as primeiras pessoas a observarem alguma coisa estranha sejam os meus porteiros. Por talvez tentarem falar comigo e eu não atender. Ou ninguém conseguir contato comigo aqui do prédio por algum motivo. Então eu tô falando 2 dias sendo razoável até. Que, tipo, encontrariam meus gatos aqui morrendo de fome, miando, talvez eles pudessem até arranhar a porta pra chamar atenção, não sei. E eu aqui estirada no chão. E eu tô falando isso num tom leve, rindo um pouco, apesar de saber que não tem nada de engraçado nisso. Mas pra não parecer tão mórbido e triste quanto é. Porque de fato é, né? E por que eu tenho essa certeza, assim? Por isso. Porque eu não tenho pessoas o tempo inteiro me perguntando onde eu tô, ou o que eu tô fazendo, ou que se interessem em como eu estou, principalmente. Eu acho que isso é muito... Não tô eximando nenhuma culpa de ninguém, mas acho que isso é muito um mérito meu pela minha própria postura muito independente. Então, acho que as pessoas, elas realmente me veem como alguém que, assim, não precisa de absolutamente ninguém, nem nada. E aí, que se cuida completamente sozinha. E eu sou uma pessoa também que eu tenho muita dificuldade de lidar de fato com as coisas, de compartilhar, na verdade, né? O lidar com as coisas, com as pessoas. Isso foi outra coisa que eu falei pra ele. Que eu percebo que, assim... Que ele me perguntou assim, ele falou, mas você tem pessoas pra quem você pediria socorro? Aí eu falei pra ele assim, depende. Porque eu me conheço, eu sei que antes de pedir socorro, eu vou tentar fazer tudo sozinha. Então eu só vou pedir socorro se de fato for algo que eu não possa mesmo fazer só. Eu não tenha nenhuma forma de fazer só. Então eu vou evitar ao máximo precisar pedir ajuda. E aí ele falou, putz, aí é complicado também, porque você também, de certa forma, tá me dizendo que você não sente que tem nenhuma rede de apoio. E aí eu falei assim, olha, eu não quero também ser injusta em relação a isso. Então não é que eu não tenha pessoas que se importem. E que eu saiba que elas vão correr pra me ajudar se eu estiver precisando de algo. Mas eu tô reconhecendo que eu tenho uma dificuldade também de fazer isso. Porque eu vou acabar, de repente, me isolando. E vou acabar passando essa impressão pra todo mundo de que eu não tô precisando de absolutamente nada. E aí teve até uma outra coisa que a gente falou também, porque teve uma outra situação que eu tive com uma outra amiga essa semana, que na conversa, enfim, eu expressei uma coisa que tava acontecendo comigo, e aí ela falou assim, caramba, eu não tinha ideia de que isso tava tão ruim, tava te fazendo tão mal. E aí eu reconheci e falei pra ela também, assim, que eu sabia, eu sei que ela não sabia. Porque eu também não deixava isso claro, não deixava isso parecer pra ninguém, sabe? Eu não deixei tão evidente do quão uma coisa me machucou e me fez mal. Eu tentei lidar com ela sozinha. Sozinha, assim, eu, meus guias, a minha espiritualidade, meu psicólogo. Mas só entre a gente. E assim, eu acho que vira um hábito quando funciona pra você, sabe? Quando você começa a perceber que você aguenta, então você vai passar por isso porque você sabe que você aguenta, você vai fazer isso muitas vezes. Tipo, sempre que você puder, você vai fazer isso. Porque aí vira um hábito e você... se você, assim como eu, tem essa dificuldade de pedir ajuda, você vai achar mais confortável assim, você... Mesmo que você fique com uma trolha enfiada no toba sozinha por meses, mas você vai preferir do que, de repente, você ter que dividir essa trolha com alguém e a sensação que você tem incômoda de ter que dizer que você precisa de algo e ter que explicar e ter que se abrir.
muitas vezes você vai preferir, mesmo que lentamente, muito a passos muito lentos, você vai preferir lidar com isso sozinho. E aí eu tava conversando com uma amiga também, que ela me trouxe essa mesma visão, assim. Só que ela me trouxe num outro contexto, que eu também pensei sobre, porque também aconteceu comigo recentemente. Que ela teve uma situação lá com uma amiga que, assim, pra não expor nada aqui, mas basicamente, essa amiga ia mandar mensagem pra uma outra pessoa falando dela, e acabou mandando pra ela. E aí ela ficou super mal por ler, né, o julgamento que estava sendo feito ali, por saber que aquilo estava acontecendo também, né, que é muito bizarro quando você percebe que as pessoas estão falando de você pelas suas costas e te escondendo coisas. E aí ela ficou mal e tal, ela me chamou pra conversar e tudo mais, e aí ela falou isso, poxa, como é que eu vou fazer, assim, eu já sou uma pessoa que sou bem seleta com amizades, eu já tenho bem poucos amigos. E aí se eu não puder confiar nem mesmo nesses, tipo, como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou realmente viver sozinha. E aí eu comentei com ela que eu tinha tido até essa conversa também com o meu psicólogo. E que sim, eu também que tava falando com ele, questionando com ele, assim, como é que eu faço pra aprender a confiar de novo? Porque parece que essas coisas, elas só vão reforçando em você que você não deve confiar em ninguém. Só que aí é um mundo muito solitário você não poder confiar em absolutamente ninguém. E é realmente você assumir que você vai tomar essa posição de só você por você e não tem, assim, você não confia na sua sombra. Você tá sempre desconfiado, você tá sempre olhando pra trás, tá sempre achando que o pior vai acontecer. E você vai estar sempre achando que a pessoa não tá sendo honesta com você. E isso é aprisionante, é sufocante, né? Você pensar sobre isso. Fora que, assim, a vida adulta é uma trolha, né? O tempo todo, uma trolha no toba. Então, você só consegue tornar as coisas mais leves se você dividi-las. Porque senão, cara, vai ser só essa trolha o tempo inteiro te incomodando. E você vai estar sempre cansado, esgotado e cara, assim, dias como hoje, por exemplo, também, que eu me irritei com... que eu fui pra uma consulta do Sumô e me irritei de ficar esperando lá e perdi um tempão lá e era pra ser algo rápido. E fora também toda a grana que eu já gastei com umas coisas que a veterinária passou, assim, pra gente testando coisas pra tentar descobrir o que ele tem, enfim. Essas coisas, elas vão te desgastando. E aí chegam alguns momentos, como tá acontecendo hoje, assim, que a minha vontade é a de dar aquele surto, que nem aquele... Vocês já viram aquele vídeo do panda? Acho que é um panda. Que ele tá no escritório, assim, e aí ele se enfurece, se emputece, cata o teclado, bate o teclado na mesa, derruba tudo da mesa e se emputece, literalmente. Cara, tem dias que a vontade é essa, saca? De assim, de não sobrar uma coisa inteira na minha frente. De tudo que eu puder quebrar pelo prazer de descontar minha raiva, eu faria. E é ainda mais sufocante, é ainda pior quando você passa por esses dias assim, tendo que parecer e transparecer uma paz egípcia nunca vista. Porque aí você... às vezes eu me sinto, tipo, sei lá, no Taxi Driver. Num dia de fúria. Saca? Que, tipo assim, tô sempre muito calma, sempre muito de boa. E uma hora eu tenho vontade de estourar todos os vidros de casa e tacar fogo em tudo. E, tipo... Sabe, assim, extravasar um pouco. E aí o que eu faço? Penso muito, falo com as pessoas e gravo podcasts pra fazer algo um pouco mais saudável do que este primeiro pensamento. Ai, gente, eu tô rindo, mas é desesperador. É desesperador, porque soma muita coisa, né? Soma o fato de você se sentir só, e aí você pode sentir, como eu sinto, que não tem tanta rede de apoio, então tudo é muito você mesma que resolve.
Você pode ter a dificuldade que eu tenho de pedir ajuda também, então você prefere resolver tudo muito só e não dividir com os outros. E soma o fato de que quando você confia em pessoas e você traz elas pra sua vida e você acha que você tá podendo ser honesto e aberto sobre algo e as pessoas te traem de alguma forma, e você sente a dor enfiar mais fundo, saca? E aí você fala o quê? Tá vendo só? Por isso que eu não falo. É por isso que eu não falo, é por isso que eu não divido, é por isso que eu não troco com ninguém, porque o que acontece é isso. Vem um filho da puta, aproveita disso e enfia mais fundo. Eu não sei nem se o YouTube vai me banir por ficar falando essas coisas aqui. Espero que não. Mas essa é a sensação de um dia de fúria, eu acho. Porque assim, porra, você já não tá... Sei lá, você já tá lidando com coisa... Desculpa. Você já tá lidando com coisa pra cacete. Você já tá, assim, tendo que sorrir e acenar pra muita coisa. Pra não perder o seu réu primário. E aí você ainda vem e recebe uma pedrada, uma punhalada de um filho da puta que dizia estar correndo contigo. Aí, assim, aí realmente, meus amigos, quem não surtar, quem não perdeu o réu primário tem força interior enorme, viu? Porque é um teste atrás de teste, é o diabo mesmo atrás de enlouquecer o pobre. E aí, tipo... Cara, parece um ciclo sem fim. Parece um ciclo sem fim. Você se isola, você lida com tudo sozinho, você tenta ser super autossuficiente, aí você vê que é coisa demais pra suportar só. Aí você sente necessidade de pedir ajuda, ou você sente que você quer, né, poder dividir com alguém, se abrir. Aí você se abre com alguém, aí você divide algo com alguém. Aí, por um tempo, parece bom, porque você sente que tem, né, esse lugar de pertencimento e de abertura. E aí, depois você recebe algum tipo de apunhalada. E aí você volta a se fechar de novo. Sabe? É um ciclo sem fim. É muito desgastante. E eu não quero mais viver isso. Definitivamente eu não quero mais viver isso. Porque, assim, vamos pensar agora aqui que, falando assim, a gente pode concluir que, independente do tamanho do cuidado que você tiver, uma hora você vai acabar precisando se abrir, ou você vai precisar conseguir pedir ajuda ou aceitar ajuda. Em algum momento isso vai ser necessário. Não há ser humano que aguente tudo só. E nem deveria, porque não é justo. Mas, então, se você sabe que isso vai acontecer em algum momento, você vai ficar o quê? Prevendo que talvez você vá ser chicoteado de novo em algum momento. Só que se você ficar se preocupando demais com isso, você vai pirar. Você vai entrar em parafuso. E ainda assim, não há garantias. Não há garantias. Não tem como ninguém te garantir que você se abrir e confiar naquela pessoa vai fazer com que ela não te traia, ou ela não te machuque, ou ela não use aquilo contra você. Você não tem essa certeza. E eu ouvi de uma pessoa também, numa das nossas conversas, que a gente precisa às vezes pensar que, assim, a gente tem que estar fazendo a nossa parte. Então a gente dá e doa aquilo que a gente tem. O que o outro faz com isso é responsabilidade dele, né? Então, tipo, a gente precisa, de repente, parar de se culpar porque a gente se doou ou porque a gente se abriu e o outro fez mau uso disso. Porque aí é responsabilidade do outro. E não você precisa, então, dizer que aprendeu algo com isso e então você nunca mais se abre. Entende? E eu concordo com isso, assim. A gente conversou sobre isso e eu concordo. Que se a gente for seguir nessa linha, você sempre vai ter justificativas que vão ser, principalmente, você tentar se proteger da dor e da decepção pra você não se arriscar em nada. E confiar e se abrir, conhecer pessoas é um risco. É um risco.
Existe muito medo nisso, porque você se sente exposto, você vai buscar, de certa forma, por algum tipo de como fala? Não é compromisso que eu quero dizer. Acolhimento. De algum tipo de acolhimento, você vai em busca disso. E aí você vai com muito medo de não receber esse acolhimento. De repente as pessoas não entenderem. Ou das pessoas realmente julgarem, falarem algo minimizando aquilo. E aí você vai ter muito medo, né? De, pô, mas e aí se eu fizer isso e no fim eu vou estar machucado? Mas você também não pensa assim, acho que a gente nunca pondera, né? A parte boa de tipo, e se eu me abrir sobre isso? E se eu falar? E se eu pedir ajuda? E se eu me permitir me arriscar? E o resultado for bom? E eu for acolhido? E eu for bem recebido, compreendido? E eu encontrar nessa pessoa um conforto? E eu encontrar nessa companhia um acalento? E ali se tornar um porto seguro num sentido de eu saber que ali não vão haver julgamentos. E como eu disse, isso vale para amizades e relações amorosas, assim. Você conhecer pessoas e ter por perto pessoas que você sabe que, assim, não é que elas vão concordar contigo o tempo inteiro. Elas vão, assim, se elas realmente se importarem com você e realmente gostarem de você, elas vão te falar aquilo que precisa ser dito. Elas vão ser bons amigos, como bons psicólogos são, de dizer aquilo que você precisa ouvir. Porque elas se importam. Mas elas não vão fazer isso de um tom julgativo ou punitivo. Elas vão fazer isso porque elas se importam e querem seu bem. E porque elas sentem que precisam fazer isso. E você possivelmente vai poder agradecê-las por serem essas pessoas para você. Porque eu acho que é daí que vem as conexões mais genuínas mesmo. Elas são feitas com essa base, né? E aí, voltando ao ponto inicial, né? Sobre o meu medo de envelhecer sozinha. Ele não tem... Não é que ele é infundado, mas eu compartilhei isso com o meu psicólogo muito também pra gente tentar entender, e ele me ajudar nisso também, de como é que eu começo, então, a melhorar os meus laços e como é que eu faço diferente para criar laços ou para fortalecer laços. Para eu não ter mais essa sensação de ser tão sozinha. E aí tem uma coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui, que a gente pode e a gente deve, né, conseguir se enxergar só, e a parte da solitude e tudo mais, ela é muito, muito bem-vinda mesmo. E eu me vejo bem melhor nesse ponto, eu me sinto bem fazendo coisas sozinha e estando sozinha em alguns momentos, me faz bem. Só que não quer dizer que a gente nunca vá ser assombrado pela solidão. É uma falácia, eu acredito, você dizer que então porque você se tornou alguém que a sua solitude é um porto seguro, que isso não vá em nenhum momento esbarrar na solidão e não vá te doer da mesma forma como uma solidão dói. Eu não acho que é possível você somente viver a solitude sem esbarrar, na verdade, em algum ponto de solidão. Por isso que somos seres sociáveis. Por isso que somos uma sociedade, um coletivo de pessoas. Nós andamos em grupo. É da nossa espécie. Andar, viver e sobreviver em grupo. Então, é por isso que a gente também cria laços. E é por isso que a gente também cria redes de apoio. É por isso que a gente também divide. Contribui para os outros e pra gente. Porque a gente precisa conseguir oscilar
entre a solitude, que é essa solidão consciente e saudável, para momentos de compartilhar e estar com os outros e sentir que você também pode ser cuidado. E aí acho que é um ponto importante também que eu quero trazer aqui. Eu me percebo muito sendo a pessoa que, quando estou com os outros, eu sou muito a pessoa que está ali de braços abertos para acolher e para cuidar de todo mundo. Então, eu tenho que tomar muito cuidado para, de repente, eu, mesmo em meio às pessoas, eu não querer não falar de mim. Então, eu estar sempre muito disposta a cuidar de todos, mas não permitir que ninguém me acesse e cuide de mim. E aí, acho que é nesse ponto também que provavelmente eu vá trabalhar com meu psicólogo nas próximas semanas, assim, de eu aprender a também aceitar cuidado e saber pedir cuidado. Mas acho que, além de pedir, porque o pedir ainda é desconfortável, né? Mas o aceitar é justo. Né? O entender que, pô, eu de repente também posso ir de coração aberto para as pessoas e dizer, poxa, eu tô precisando conversar. Eu não tô bem. Eu tô passando por tal coisa e eu não sei o que fazer. E mesmo que você não vá buscar no outro respostas, e que nem é justo às vezes você esperar que o outro te dê soluções, mas só o fato de você dividir, além de aproximar, também te tira, acho que, dessa casca, dessa armadura de que você tá sempre bem e consegue lidar com tudo. Que é bem cruel, é bem injusta. E aí propaga ainda mais essa solidão. Acho que propaga ainda mais os afastamentos. E ao longo prazo não é nada saudável. É muito, muito ruim. Então, pra concluir aqui, o que eu queria deixar pra vocês pensarem assim como eu venho pensando. O quanto, assim, você tem se mostrado aberto a aceitar ajuda. O quanto você se permite também se mostrar um pouco mais vulnerável. E assim, gente, sejam seletivos, né? Claro, não vão fazer isso pra todo mundo. Não vai ser um livro aberto pra qualquer pessoa. É importante ser seletiva. Mas escolha pelo menos algumas pessoas que você sente que você pode ser mais assim. E aí divida com elas. E façam esses testes e depois vocês voltem aqui nos comentários pra me dizer como é que foi. Como é que tá sendo. Como é que foi pra você, no sentido de como você se sentiu fazendo isso. E como que a relação ficou depois disso. Como é que você viu que as coisas aconteceram. Tipo, você de repente percebeu que isso estreitou laços. Que isso deu proximidade com alguém. Volta aqui e me conta. Tá bom? Bom, é isso, gente. Depois que eu vim falar, graças a Deus, tô bem, tô bem leve, que eu tava com isso muito latente na cabeça, ao ponto de eu precisar gravar agora, hoje. E espero que vocês também tenham, enfim, entendido tudo que eu trouxe, pensado um pouco, e espero que vocês não passem pelo mesmo, por essa mesma sensação de que vocês podem passar mal e ninguém... E as pessoas demorarem pra saber que você passou mal. Mas, eu espero que você, mesmo que você perceba isso, mas que você entenda que não é justo esse lugar e você possa fazer algo pra sair desse lugar. Tá bom? É isso, gente. Eu vou ficar por aqui. Um beijo pra vocês. Até o próximo episódio. Tchau.